e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí tem um ponto final. Quem pode dizer amém? Amém. Pai glorioso, Deus eterno, meu Senhor da glória, coloco-me em tuas santas mãos, ó Santo Espírito de Deus, rogando que o Senhor ilumine o teu servo e abençoe esta ministração, de forma que vidas sejam alcançadas, Senhor, para o teu reino. Dar-me graça, Senhor, entendimento da mensagem, como a todos aqueles que hão de ouvir a tua mensagem através da ministração desta palavra. Em nome de Jesus eu oro e assim te agradeço, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Queridos e amados, você que me ouve, certamente você ouviu a leitura bíblica no capítulo 4, que diz: desde então começou a Jesus a pregar. Então, veja bem que está escrito no capítulo 4, e que Jesus tinha um ministério de pregação. Bendito seja Deus. Isso aqui a gente vê de cara, a gente conhece de cor, né, que Jesus pregava a palavra de Deus. Amém? Então veja bem que na pregação do Senhor Jesus, o qual está escrito dentro desse texto bíblico no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que a mensagem de Jesus era uma mensagem focada no arrependimento. Aí vem aquela pergunta, né? Porque está escrito: desde então Jesus começou a pregar, arrependei-vos. No ministério de Jesus, ele começou a pregar a palavra de Deus, convidando os homens. E quando eu digo os homens, envolve mulher, envolve ser humano, né? Envolve homem e mulher, porque todos são seres humanos. Então a mensagem de Deus é para a humanidade. A mensagem de Deus é para todo homem, para toda mulher, é para todo ser humano. Aleluia. Por isso a igreja é convidada a levar a mensagem aos quatro cantos da terra, com aquela força de expressão, para que todos tenham oportunidade de ouvir o santo evangelho. Bendito seja Deus. E se tem uma das coisas que o Evangelho de Deus nos revela, e que o próprio Cristo no seu ministério, ao iniciar seu ministério, pregou, foi essa mensagem: a necessidade de arrependimento. Bendito seja Deus. Então eu faço aqui aquela indagação: por que tenho eu que me arrepender? Se Jesus falou que os homens precisam se arrepender, então os céus estão cobrando o arrependimento da humanidade. Se os céus estão cobrando arrependimento dos homens, é necessário que os homens reconheçam os seus erros. Por quê? Porque estão devedor ao Criador e sustentador de todas as coisas. A dívida do homem é com aquele que o criou e com aquele que o sustenta e o mantém. Aleluia. E que um dia irá prestar conta, né? Porque todo ser humano, segundo Salomão, né? Todo ser humano um dia vai prestar contas a Deus. Amém? Amém. Então veja bem, para que o homem não enfrente uma condenação do outro lado, né? Aí o chamado juízo final, que o livro do Apocalipse, né? No capítulo 20, a partir do verso 11 até o versículo 15, João descreve muito bem, né, o julgamento daqueles que não aceitaram, né, a graça de Deus, o convite de Deus. Amém? Aqueles que não se arrependeram, porque o desejo de Deus é perdoar. Por isso Deus convida o homem a reconhecer que precisa pedir desculpas a Deus. Aí você pode dizer: mas desculpa de quê, pastor? Meu irmão, você veio a este mundo e nunca procurou saber, ou mais ou menos entender, por que você veio a esse mundo? Você já viu, já percebeu que as pessoas nesse mundo são passageiras? Você já parou para pensar e observar que eles nascem e eles morrem? Eles vêm e eles se vão. E tudo que entra nesse mundo permanece por um tempo e depois vai embora. Porque aqui tudo é passageiro. Amém? Então, pergunte bem: como é que essas coisas acontecem desta forma tão organizada? Evidentemente, o Deus que criou, mantém e sustenta todas as coisas
é quem é Senhor da nossa vida. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus, né, formou o homem do pó da terra e deu a ele um corpo, né, mas que soprou também em suas narinas, e o homem passou a ser uma alma vivente, para que vivesse segundo a vontade de Deus, né, na terra dos viventes. Amém? Então, a partir do momento que o homem se sente independente do Deus que o criou, isso é um pecado. Porque o homem não tem conhecimento de como trilhar um caminho santo, glória a Deus, aleluia, de como trilhar, Pai Senhor, minha irmã, de como trilhar um caminho de paz, de como fazer as coisas certas, de como honrar a Deus e as leis de Deus, se não for ele orientado pelo próprio Deus, que criou essas leis, assim como também criou o homem. E com ordem e essência, Deus mantém a sua criação, porque Deus é um Deus de ordem. Amém? Então vamos entender, Deus está convidando as pessoas a reconhecerem a dependência de Deus. E Deus quer perdoar, sabia, meu irmão? O Evangelho nos revela que Deus quer perdoar os nossos pecados. Amém? Amém. Agora, entenda bem, como é que Deus vai poder perdoar alguém que não se sente pecador? Diante de Deus não se sente uma pessoa falha, imperfeita, né? Como Deus pode perdoar? Se a pessoa não reconhecer que tem agido para com Deus de uma forma errada, né? Que tem sido indiferente com aquele que lhe deu a vida, ingrato com aquele que lhe sustenta. Amém? Pior ainda, transgredido as leis do próprio Deus, que são eternas. As leis dos homens nesta terra, elas passam aqui. As leis de Deus são eternas, elas valem aqui e valem eternamente. Aleluia. Então veja bem, para que o homem não sofra a condenação vindoura que está por vir, o Senhor Jesus veio e nos trouxe uma mensagem de salvação. Mas para que você alcance, para que você seja alcançado por essa salvação, o primeiro passo é você reconhecer que é uma pessoa necessitada dessa salvação. Porque o homem não tem poder para salvar a si mesmo. Então, se o homem não tem poder para salvar a si mesmo, quem pode salvá-lo da condenação que está por vir? Só o próprio Deus. Só Deus pode dar ao homem livramento da condenação que está por vir. Só Deus pode perdoar o homem e decretar o homem justificado, sem pecado, né? Sem dívida nenhuma, porque Deus é Senhor de tudo e de todos, e a humanidade deve a Ele. Aleluia. E se Ele perdoar, está perdoado. Mas aí você vê que a coisa boa é que Deus não fala só sobre a necessidade de se arrepender e de buscar a face de Deus, e de buscar um relacionamento com Deus vivo, e de aceitar a graça salvadora que Ele nos dá. Mas também Jesus prega que é necessário se arrepender, porque é chegado o que, pastor? O reino. Ora, reino, sim, de Deus. Reino de Deus. Vou te dar um exemplo. No reino, eu vou usar aqui algo da terra para você entender. Quem é responsável por nossas vidas aqui no Brasil? É o presidente da nação, com os demais deputados e senadores que são eleitos a cada eleição. Mas o presidente é responsável por cuidar, né, daquela nação, o qual ele foi constituído como autoridade. Então, ele tem poder sobre as pessoas que estão debaixo do seu domínio e responsabilidade de cuidar delas. Amém? Amém. Agora olhe bem, cada país tem um presidente, outros ainda reis, rainha, amém?
nessa terra. Então são vários. O reino de Deus é único. Não há dois reinos. É um único reino. O reino de quem? De Deus. Você sabe quem é que foi constituído, né, rei do reino de Deus? Deus, o Pai, constituiu Jesus Cristo, o Filho, como rei do seu reino. Aleluia. Ele reina aqui e vai reinar eternamente. Porque quando chegar o tempo, segundo as Escrituras, em que Deus banir todo o mal, aleluia, então vai sobrar o novo céus e a nova terra, onde habitará a justiça. E Jesus reinará eternamente no reino de Deus, segundo as Escrituras. E todos aqueles que são dados a Cristo, né, que creram em Cristo, e que amaram a Cristo, e que se uniram a Cristo, estarão eternamente com Cristo no seu reino. Que reino? Reino de Deus, irmão. Amém? Agora escute uma coisa interessante. A Bíblia diz que quando chegar o tempo de Deus trazer o juízo final, todos os reinos da terra, reino quer dizer domínio, né? Cada país que tem o seu domínio, né? Cada nação prestará contas a Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que quando Deus trouxer o juízo final, só o reino de Deus permanece. Isso quer dizer que todos os demais poderes serão destituídos. Não existirão mais na presença a não ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu reino eterno, segundo a vontade do próprio Deus. Então, Jesus está dizendo: arrependam-se, volte-se para Deus, né? Venham para o seu reino, porque Ele tem um lugar preparado para vós. Ele tem uma eternidade preparada para vós. Diga aí, você eternamente sendo, né, servo de Jesus Cristo e sendo cuidado por um rei, que é um rei de justiça, que é um rei justo, amoroso, misericordioso, né, que vai cuidar de você eternamente. Aleluia. Lembrando para você que tudo nesta terra passa. Aqui tudo passa. Feliz é aquele que recebe a mensagem do Evangelho, que aceita o convite de Deus e entra pela porta estreita. Por que estreita? Porque quando você quer esse reino, você sabe que esse reino de Deus não é um reino corrupto. O reino de Deus não é impuro. O reino de Deus não é desorganizado. Não, o reino de Deus é um reino de justiça, de ordem, de decência, de transparência. Aleluia, é um reino santo. Aleluia, onde aqueles que hão de habitar neste reino vão desfrutar também desta graça, vão estar na presença do Todo-Poderoso eternamente. Então é bem diferente. Amém, meus irmãos? E quem é a porta? É Jesus. Como é que eu entro nesse reino, pastor? Bom, a Bíblia nos ensina, e a Bíblia diz que uma vez que você reconhece Jesus como Filho de Deus, creu nele, na pessoa dele, creu na mensagem do Evangelho que ele pregou, na santa palavra, e você se arrependeu de seus pecados, reconheceu, né, que não era digno da presença e muito menos do reino, né, reconheceu que não era, mas Deus te perdoou porque tu creu, né? Você ouviu a palavra e você creu na palavra, você creu na mensagem do Evangelho. Você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! E isso te garante salvação, porque esse é o plano de Deus. Salvar a humanidade através da fé, mas através da fé no seu Filho Jesus Cristo. A fé salvífica tem um alvo, e o alvo é o Filho de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, Ele é o alvo, Cristo Jesus, o Salvador. Aleluia. E Deus salva pela fé, mas pela fé no Filho de Deus. Por isso que você vai encontrar o apóstolo Paulo escrevendo a epístola aos Efésios. Ele vai dizer no capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos. Aí ele vai dizer, por meio da fé. Aí ele vai dizer, isso não vem de vocês, não, isso vem de Deus e é para a glória do nome dele. Aleluia. Amém.
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Glória a Deus. Diga aí. Deus nos abençoa com salvação quando nós merecíamos condenação. Veja que o evangelho é pregado para toda a humanidade, então todo homem que ouve tem uma escolha a fazer. Ou você aceita o presente de Deus, a salvação que Ele te dá. Olha bem, você não paga por ela, você recebe de graça. Você não pode comprá-la, mas Deus te dá de graça a salvação eterna. Aleluia! Aleluia! De caia cheia de cantora. Ah, Espírito Santo glorioso Pai, visita a comunidade. Abre o coração, o entendimento dessas pessoas, Senhor. Como um dia o Senhor abriu o nosso entendimento, como um dia o Senhor nos alcançou, e até hoje o Senhor nos ensina, nos fazendo crescer e compreender essas coisas. Alcança também essa comunidade do recreio. De Caiabaxéia na Vassúria. Amém? Amém. Então Jesus anunciou esses dois pontos tão importantes. Para entrar no reino de Deus é preciso se arrepender. Em segundo lugar, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E em terceiro lugar, permanecer com Jesus, né? Para que você possa desfrutar desse reino eterno, o único reino que subsiste para sempre. No reino de Deus tem o rei, viu, irmão? No reino de Deus tem o rei, elementos do reino. O rei é Jesus Cristo. No reino de Deus, aleluia, tem domínio, poder, glória, aleluia. E no reino de Deus também tem os servos do reino. E tendo os servos do reino, né, também tem as leis que regem o reino, aleluia. Porque o reino de Deus, ele é fundamentado, sustentado, né, em princípios de justiça. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Você entendeu, irmão? Bem simples. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse reino é o domínio total de Deus sobre todas as coisas. Então finalizo hoje essa mensagem. Espero que você tenha entendido. É uma mensagem curta, mas uma mensagem, eu creio, esclarecedora. Aleluia, né? No qual o Espírito Santo está nos dando a graça, né, de entendermos, de compreendermos o que está sendo falado. Então, meu amado irmão, hoje ainda há também essa mesma necessidade, tá bom? Deus está com a porta do reino ainda aberta. Enquanto Jesus não voltar, essa porta está aberta. O convite de Deus é para uma nova vida, é para estar aos cuidados eternos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Num reino que subsiste para todo sempre. Olha só que coisa gloriosa, né, meu irmão? Convite de Deus. E o que é que eu preciso? Reconhecer que preciso dele e que salvação só há nele. Só nele. E Jesus bem calmamente pregou essa mensagem de arrependimento, né? E de se voltar para Deus e então entrar no reino de Deus. Porque a hora é chegada, irmão. Não perca a oportunidade de entrar nesse reino. Entrar nesse reino é fazer parte da família de Deus. A família de Deus é aquela que vai ficar fora do juízo final. Ela não sabe o que é juízo final. Ela não será julgada no juízo final, né? Mas aqueles que não quiseram de graça a salvação, rejeitaram, e esses vão estar no juízo final. Porque a Bíblia é bem clara, né? No juízo final estarão aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Rejeitaram a graça de Deus e jogaram fora a sua salvação eterna. Amém? Lembrando para os irmãos que o juízo final, depois do juízo final, segundo João nos mostra no Apocalipse, não existe céus, irmãos, ou maravilhas ou promessas gloriosas para quem vai para o juízo final. Não, não existe. Eu tenho que te avisar sobre isso. É bem claro, a Bíblia, a palavra de Deus revela que Deus criou, viu, um lago de fogo. E o próprio Jesus falou que o lago de fogo não foi criado para os homens. Olha bem, não foi feito para homens, mas para o diabo e seus anjos. Quem falou? O próprio Jesus.
Mas no final, quando vir o juízo final, aquele que não entrou para o reino de Deus será julgado no juízo final. E se ele vai para o juízo final, significa dizer que ele morreu em seus pecados e que seus pecados não foram perdoados. E aí vem um problema: ele será julgado e será lançado para longe da presença de Deus para todo sempre. E a Bíblia fala que Deus preparou um lugar de castigo, não é um reino, é um lugar de castigo eterno, aonde vai estar o falso profeta, aonde vai ser jogado também a besta, aonde vai ser jogado o anticristo, o diabo e aqueles que rejeitaram a Deus e a sua graça. E o que é que está escrito no Apocalipse? Que esse tormento será um tormento eterno. Então, meu amado, há tempo ainda de se voltar para Deus, de buscar a Cristo e de entrar no reino de Deus. A porta está aberta. Seja uma pessoa compromissada com Deus vivo, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e viva eternamente no reino do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor em oração. Pai querido, eterno e glorioso Pai, essa tua palavra, Senhor, que foi ministrada neste lugar nesta tarde, ó Deus, que o teu Espírito Santo dê entendimento e compreensão desta verdade a cada pessoa, Senhor, que recebeu nesta tarde a tua palavra, e que a tua mão poderosa se estenda sobre essa comunidade, meu Pai, para salvar vidas e vidas, conforme a tua vontade e o teu querer, para que eles estejam no teu reino, Senhor, servindo ao Senhor Jesus eternamente, de posse de vitória, desfrutando de um gozo eterno na tua presença, dentro do teu reino eterno. Kalashenei, de canto na baixé. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor confirme esta palavra, que vidas se rendam a Ti, que a Tua glória seja manifesta e a Tua obra concluída, em nome de Jesus, sobre as famílias dessa comunidade, como dentro desta comunidade. Assim nós Te agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, até a próxima.